Por que você acredita no que você acredita? Porque em algum ponto da sua vida você confiou na informação que te estava sendo dada. E esse alguém que você confiava te disse que um carro é um carro, uma árvore é uma árvore, um pássaro é um pássaro, e que essa coisa azul sobre você é o céu. E é este o modo que começamos a estabelecer o que acreditamos ser um fato. A maioria das coisas que cremos ser um fato nas nossas vidas é dito para nós através das histórias ou das notícias que ouvimos. Então a minha pergunta seria, se eles estão te enganando com as histórias que eles te dizem, você seria capaz de reconhecer isso? Eles têm estado nos dessensibilizando desde que nascemos. E vou te dar alguns exemplos. Vamos começar com palavras que ouvimos o tempo todo e nunca pensamos sobre elas. Vamos começar com a palavra entretenimento. Entreter. O que isso significa? Manter preso ou segurar. Manter preso ou segurar o quê? A atenção de uma audiência. Ok, vamos agora pegar a palavra Hollywood. De onde é que isso vem? Bem, Hollywood vem da árvore Holly. No passado, os druidas costumavam pegar as árvores Holly e fazer varas para tecer feitiços, lançar feitiços ou canalizar feitiços. E quando eles precisavam de ajuda, eles consultavam os mágicos ou médiuns daquela época para ajudá-los a canalizar os seus feitiços para a população. Trazendo isso para os nossos dias, o que nós temos nas nossas casas? Temos essas caixas pretas. Como elas são chamadas? TVs. Mas se você parar e dizer a palavra separadamente em inglês, television, isso significa conte uma visão, ou televisão. E quando você liga essa televisão, o que você tem? Qual a primeira coisa que aparece? Uma lista de canais. E quando você liga nesses canais, o que há neles? Programas. Eles estão te programando. Eles têm estado te programando a sua vida inteira. E você nem sequer o sabe. Eles fazem isso com a sua música, com a sua TV, com seus filmes, games. Eles têm estado nos programando e programando a você desde que você é uma criança. E você nem sequer o sabe porque você não questiona. Nos últimos 28 anos, eu provavelmente tive um dos empregos mais bacanas do mundo. Eu fui um dublê profissional. Eu trabalhei com alguma das maiores estrelas. Eu fui o Batman, fui o James Bond e ganhei um prêmio de dublês. Eu estou nessa guia de atores, no DGA e no WGA. E no último ano, eu entrei na academia do Oscar. Eu fiz o meu caminho ao topo trabalhando como dublê, um coordenador de lutas e fazendo uma carreira de dublê como segundo diretor. O primeiro grande emprego que eu tive foi Batman Forever. E ao andar pelo set, eu me belisquei, porque vi Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Val Kilmer, Drew Barrymore, Nicole Kidman. Eu estava tipo... Como eu cheguei aqui? Eu tive uma carreira incrível e tive uma vida incrível. Mas no sistema que existe hoje, à medida que eu subi pela escada, não é o que as pessoas pensam que é. É uma ilusão. É uma completa ilusão. À medida que eu comecei a despertar, eu nunca tinha, na verdade, considerado que a CIA tem um escritório em Hollywood. E comecei a ver isto e aquilo, e coloquei algumas dicas no ar. Tem mais alguém que está vendo essas coisas? E não muitas pessoas estavam despertas. Mas uma pessoa com quem contactei foi um antigo colega meu chamado Brad Martin. E Brad e eu temos carreiras parecidas.
Trabalhamos nosso caminho ao topo nessa indústria juntos. E eu disse, Ei, Brad, você vê isto e aquilo? E ele disse, sim, com certeza. E isso me deu forças. Eu não estou sozinho nisso. Let me just say this. Brad's one of the greatest stuntmen I've ever met. Probably the best. Eu sou uma pessoa muito criativa fisicamente. Eu tenho feito ação para filmes por 26, 27 anos. Eu me superei no aspecto de ação, o aspecto físico em fazer as lutas, a ginástica, as quedas, e treinei muito duro para me tornar um dos maiores dublês nesse mundo. Eu comecei a me tornar um coordenador de lutas, e depois um coordenador de dublês, e então um diretor de ação. Muito poucas pessoas chegaram aonde eu cheguei, e sou muito orgulhoso do que eu fiz. Eu tinha uma visão muito idealista da indústria do cinema e fiquei desiludido algumas vezes. Parece muito que há uma agenda em cada filme. Eu percebi que se parecia mais como uma máquina e que eles precisavam de conteúdo para colocar para as massas. Eu realmente parei de ver TVs e filmes. E uma das razões por que eu parei de ver filmes é porque, à medida que eu adentrei minhas pesquisas sobre o que está acontecendo no mundo agora mesmo, toda a corrupção e todas as reviravoltas no roteiro da realidade, que eu comecei a perceber que a realidade é 20 vezes mais interessante que Hollywood. Era tudo o que eu queria. Eu amava aqueles filmes. Mas agora, eles são sem sentido, porque eu sei que está acontecendo agora mesmo e que, na verdade, tem propósito, e tem significado, e há consequências. E quando essa história for contada sobre o que está acontecendo no mundo agora mesmo, e todos os poderes que têm estado se degladiando, será a maior história uma vez já contada. É muito simples se você pensar sobre isso. Para controlar a população, você tem que controlar as pessoas que estão enviando mensagens à população. Algumas dessas estrelas têm 20, 30 milhões de seguidores. É mais seguidores do que a CNN, Fox, ABC. Essas pessoas têm que ser controladas. Elas não podem simplesmente sair por aí dizendo o que quiserem. Elas têm que ser, de algum modo, brecadas. Elas têm de ser controladas ou não conseguem a plataforma para terem a voz que eles têm. Comparando os tempos antigos com os atuais, naquela época, eles tinham semideuses e deuses como Aquiles, Hércules, Apolo, Mercúrio. Todos esses eram semideuses. Hoje, nós temos todas essas pessoas como Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Nos filmes, nós temos Brad Pitt, Will Smith. Temos todas essas grandes estrelas. E a maneira como eles os apresentam é que os colocam no palco como se eles fossem deuses ou semideuses. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Eu comecei a pensar em conversas e coisas que eu vi, mas eu nunca vi, não está exposto. E para mim é como ninguém pode fazer isso. Digo, se eu visse alguém machucando uma criança, eu o mataria. Eu literalmente o mataria. Eu nunca permitiria alguém machucar uma criança diante de mim. As coisas que Kevin estava dizendo eram coisas difíceis para eu cruzar essa barreira. Eu não queria acreditar, não queria ir por aí. E se isso for verdade? E a única pessoa que estava falando sobre essas coisas era uma garota chamada Liz Crokin. E a mídia declarou ela ser louca. Mas à medida que eu comecei a pesquisar algumas coisas que ela estava reportando, havia verdade no que ela estava dizendo. Então, eu quis falar com ela. Eu comecei a trabalhar no jornalismo desde muito nova.
Meu primeiro emprego foi trabalhando na Fox de Chicago com a idade de 17 anos. Na Universidade de Iowa, estudei ciências políticas e jornalismo. Em um semestre, eu estagiei para Bill O'Reilly, do canal da Fox News. Meu último ano na faculdade, eu estagiei como repórter da Casa Branca para o Departamento de Estado. E isso me colocou reportando na Casa Branca todos os dias por alguns meses. Eu fui trabalhar para o Chicago Tribune. E meu primeiro chefe lá me disse que todas as coisas que eu recebesse deveriam ser checadas várias vezes e verificadas até a morte. É assim que fui treinada. E é assim que um jornalista verdadeiro e honesto faz. Eu comecei a cobrir política local e notícias locais. E então, eventualmente, eu consegui a minha própria coluna por 7 anos, onde eu entrevistei um monte de celebridades, políticos, músicos. Mas em 2015, eu senti a necessidade de voltar a cobrir notícias difíceis. E no começo de 2016, comecei a trabalhar para Tom Hall e depois para o New York Observer. Eu trabalhei na mídia por mais de 20 anos. Nunca tive nenhum problema. Era muito respeitada.